Vamos lá. Eu tive que mudar três coisas na minha vida para eu conseguir fazer R$ 1.000 todos os dias. Na verdade, tem dias que eu faço 900, tem dias que eu faço 1.100, tem dias que eu faço até R$ 2.000, tem dias aí que eu faço até R$ 3.000. Fica muito relativo. Então fica na base de 1.000 a R$ 3.000 por dia. Por dia fica meu valor total, a minha soma total de todos os meus ganhos atualmente. Mas eu tive que fazer três coisas realmente para conseguir alcançar esse feito hoje em dia. Não foi fácil, foi muito difícil. Quero deixar claro para vocês que estou aqui porque eu fiquei muito solitário durante o tempo. Então, para crescer e ser alguém foda depois, você tem que ser solitário. É tipo, o mundo é como se fosse ao contrário. Já parou para perceber? Quanto mais distante você fica, mais as pessoas querem você perto. Quanto mais perto você fica, mais chato você é e as pessoas meio que não ligam tanto se você tá perto ou longe. É uma coisa bastante ser pensada. Então a primeira coisa que eu fiz foi exatamente isso, meio que eu aprendi a moldar as minhas amizades dentro da minha mente. Eu não deixei de falar com ninguém, não deixei de conversar com ninguém, mas eu comecei a meio que selecionar as pessoas, se decidir como eu vou ser com elas. Vou te dar um exemplo. É, é basicamente isso, veja só. É, cada pessoa que você conhece, ela tem uma personalidade, ela tem um jeito de ser. Um exemplo prático é, por exemplo, eu gosto de jogar bola. Então, quais são os assuntos que eu vou decidir conversar com aquelas pessoas que jogam bola? Futebol, resenha de alguma coisa relacionada ao futebol, familiares. Eu vou conversar o quê com familiares? Coisas sobre irmão, parente, primo, alguma coisa relacionada à família. Sobre a avó, como é que tá fulano, como é que tá ciclano. Então, resumindo, cada pessoa você tem que determinar um certo assunto que você pode ou não conversar com ela. Se você se abre para todo mundo, você vai ser taxado como louco, porque a pessoa não sabe o que está na sua mente. Você é o que você é. Até com a sua namorada ou com a sua esposa, se você for casado, tudo tem que ser selecionado, o tipo de conversa e o tipo de amizade com aquela pessoa. Isso é muito importante. Depois que eu percebi isso, as coisas começaram já a mudar um pouco já de início. Comecei a ganhar mais respeito, as pessoas começaram a me dar mais valor, porque eu tinha um assunto certo com cada pessoa. Já tinha meio que eu já sabia o que vinha ali. E isso eu fiz com todas as pessoas que eu conheço. Todas as pessoas, literalmente, eu sei basicamente o que é que vai vir. A não ser que seja uma pessoa desconhecida que eu não conheço, mas tudo vai ser relacionado a alguma coisa. Isso é um ponto principal, um dos pontos principais que fizeram eu já ter uma linha de pensamento diferente. Claro que não comecei a ganhar dinheiro nenhum por causa disso, mas quando a gente mexe com a nossa mente, já começar a moldar ela para poder no futuro ser uma pessoa melhor, o dinheiro vem como consequência. A segunda coisa que eu fiz foi buscar novas rendas. Eu sou um cara realmente que busca muitas oportunidades. Errei pra caraca, errei muito, deu muito errado. Né? Essa historinha não é bonita não, deu muito errado mesmo. Perdi pessoas até por falta, acho que, não sei, falta de dinheiro, não tenho certeza. Mas a gente se, não sei. Mas é complicado, galera. Mas eu percebi que ter dinheiro, procurar novas rendas e novas oportunidades muda tudo, cara. O dinheiro é o que move o mundo hoje em dia. Eu acho que para sempre foi assim, não sei. Mas eu busquei novas oportunidades, como fazer canal no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube com mais de 1 milhão de inscritos. Só com ele eu consigo fazer R$ 800 por dia. Só com um canal. Só com um canal. Tem outros canais também. Tem uma loja física de eletrônicos. Eu vendo celulares, conserta, vendo acessórios. E eu tô para abrir novos negócios aqui para poder expandir mais ainda. E a gente não pode parar, é só para frente. Então, o que foi que eu fiz? Quando eu percebi que olhar sempre crescendo, olhando sempre o mais, nunca tendo um limite,
É tipo uma corrida de rato mesmo, porque as pessoas botaram isso na nossa mente dizendo que saia da corrida dos ratos. É impossível sair da corrida dos ratos. É impossível. Você é um rato, nós tudo é um rato aqui. Agora você define se você é um rato top ou se você é um camundongo. Não tem como a gente sair. A gente sempre tem que olhar pra frente e pronto. E acabou. Ah, eu vou morar no mato. Você vai estar na corrida dos ratos do mesmo jeito, só que você vai ser um ratinho. Então, resumindo tudo, eu comecei a olhar pra frente e, e vi que quanto mais eu tentava buscar mais coisas começavam a aparecer pra mim. É claro que eu sempre, tudo que eu começo eu termino, independente se der errado ou não. Mas tudo que eu começo eu termino. É só saber a hora de parar. Eu sempre soube a hora de parar. A hora de parar é quando já afeta o nosso financeiro, nosso bolso. Se não tiver dando nada durante, por exemplo, durante uns 6 meses, 7, 8 meses, um ano, não tiver saindo nada, é a hora de parar. Então eu soube disso e eu nunca fiz nada porque eu gostei de fazer. Uma das coisas que realmente é muito importante você ver isso, né? Eu vi isso tarde demais, demorou muito. Eu fiz as coisas porque davam dinheiro, não porque eu gostava. Depois que muitas coisas deram certo, muitas coisas deram errado. E depois que eu comecei a ganhar dinheiro com isso, eu comecei a ganhar dinheiro. Pessoas estranhas que, tipo assim, não agregavam nada na minha vida, começaram a aparecer na minha vida. Começaram a palpitar sobre a minha vida. Isso é conversas, e fofocas, várias coisas. E foi a terceira coisa muito importante que eu acho que é o que lasca todo mundo, o que fode todo mundo, é se importar com o que as outras pessoas estão falando ou pensando de você. Eu me importava demais. Até hoje eu tenho um pouco disso, acho que todo mundo tem um pouco disso. A gente vive e trabalha para o mundo e o mundo são de pessoas, mas pessoas próximas a gente sempre vão nos julgar e quase sempre negativamente. Elas sempre vão nos julgar. Independente da pessoa que seja, um irmão, um parente seu, porque imagina a situação. Você está trabalhando, CLT, emprego comum, no supermercado, é só um exemplo, no supermercado, tem você e seu amigo ali entraram junto, todos os dois estão trabalhando no supermercado, vocês ganham o mesmo salário. E do nada não, né? Com muito esforço e dedicação sua, né? Por trás dos bastidores, você quando ia para casa, estudava bastante, você passa em um concurso público. Ou então você entra num emprego que paga 3, 4 vezes mais. Ele vai ficar feliz no início por isso. Só que por dentro dele ele ainda vai ficar aquela angústia. E quando você começa a dizer, a contar a sua trajetória, a maioria das vezes, não são todas as vezes, vem sempre a negatividade primeiro. Ah, cara, se fosse eu, via direito, porque, pô, ir pra outro estado, ir pra outra cidade, pô, ninguém sabe, né? É perigoso, é não sei o quê. Ele às vezes faz isso porque, não é que ele é uma pessoa ruim, não é que seu amigo é uma pessoa ruim, mas é porque ele não entende, ele nunca passou por isso. Então o medo do desconhecido faz as pessoas ter esses pensamentos negativos. E às vezes isso transmite pra gente, isso transmitia muito pra mim e eu ficava com medo realmente de iniciar novas ideias, novos negócios. E é muito ruim, é muito ruim. Você às vezes absolve isso, isso lhe bloqueia. Por exemplo, eu fui viajar para São Paulo depois de muitos anos. Eu sempre quis viajar para São Paulo, mas toda vez que eu começava a conversar com alguém sobre viagem para São Paulo, sempre vinha o negativo, que era o quê? São Paulo tem muito roubo, São Paulo tem muito ladrão, você vai ser assaltado, você vai ser enganado e isso e aquilo. E não vá de carro, porque senão você pode se acidentar no meio da pista. Cara, isso me dava sempre um pé atrás, eu desistia. Tudo por causa disso. Imagina isso para tudo na sua vida, para um negócio novo, para um trabalho novo, para uma tentativa nova de algo diferente, para um novo relacionamento. Então, isso é muito importante. Deixar de escutar o que as pessoas estão falando. Essas três coisinhas simples, parece ser muito simples no falando, mas na verdade é muito difícil. Essas três coisinhas que parecem ser simples mudaram literalmente a minha vida, o meu ponto de vista. Eu me isolei uma vez, cara, me isolei e eu decidi ficar um ano longe de tudo, longe de todos. Eu tive essa opção quando eu comecei a ganhar dinheiro. Quem não ganha dinheiro não tem essa opção, porque você não vai alugar uma casa e ficar sozinho
sem ganhar o dinheiro pra pagar essa casa. A casa que eu tava alugada era R$ 1.500, uma casa bonita na beira de uma praia. Mas sem dinheiro, como é que você vai fazer isso? Não é verdade? Vai ter que ir pro seu quarto, com seu pai ou sua mãe chamando você, ou então um amigo seu sempre lhe julgando porque você tá preso nesse quarto o dia todo. E eu sei muito bem que é isso, é chato demais. Mas eu tenho certeza que com esforço, dedicação, muito estudo e guarda sempre pra você no início, mostra com ações, você vai chegar longe, muito, muito longe, do mesmo jeito que eu tô indo ainda. Não cheguei longe ainda, eu tô no meu caminho. Eu acho que eu vou chegar muito longe. É, desabafa aí, né, da galera. Tamo junto aí, cara. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal que não é inscrito. Tamo junto e até o próximo vídeo.